dia, igreja. Bom dia, Poema. Tem alguém feliz aqui nessa manhã? Muito frio aí? Vamos lá, que Deus já está falando com a gente de uma forma muito poderosa aqui, desde a abertura, na adoração, nesse ofertório agora também. Eu acredito que Jesus vai continuar falando com a gente, amém? Parece que Deus está querendo nos provocar hoje, não é verdade? A Gil falou que Deus responde as nossas respostas. E o Tiago também veio falando a mesma coisa no ofertório, que Deus responde as nossas respostas. Eu acredito que Jesus de alguma maneira está querendo chacoalhar a gente nessa manhã. Amém? Tem alguém aqui precisando de um milagre? Não precisa levantar a sua mão. Há quanto tempo você espera por esse milagre? Muito tempo? Você já desanimou, já se entristeceu? Você já desistiu desse milagre por tanto esperar? Uma outra pergunta que eu queria fazer para você: até onde você já foi por esse milagre? Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque nesse exato momento, eu e a minha esposa, nós estamos clamando por um milagre. Nós estamos implorando, nós estamos clamando, nós estamos suplicando. Jesus, olha para nós com misericórdia e atende o nosso pedido. Nós estamos nesse momento clamando por um milagre. Eu sou casado com a Fabienne. Na verdade, a gente está junto há 23 anos. E faz 14 anos que a gente é casado. E desde quando a gente casou, nós temos tentado ter filhos. E até esse momento a gente não tem. Eu já vi a minha esposa passando por diversas crises. Muitas crises, muitas fases. Vários momentos a Fabienne, ela se enchia de expectativa, de esperança. De repente, uma tristeza e uma dor tomava conta. Depois de um tempo, uma dúvida, uma raiva, uma indiferença. De repente, ela começava a questionar a sua própria fé. Será que Deus está olhando por nós? Será que Deus realmente está ouvindo a nossa oração? Foram inúmeras crises, inúmeras fases que eu via a Fabienne passando. E sabe de uma coisa? Em todo esse tempo, a minha pregação para ela foi Tiago capítulo 1. A carta de Tiago capítulo 1. Quando eu vi a Gil aqui abrindo esse culto e falando desse texto, eu falei, realmente Jesus está querendo falar algo com a gente. E o que diz nesse texto? A carta de Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Sabe de uma coisa? Essa palavra maduro, ela significa no original teleios, ou seja, alguém que não carece de nada, alguém que não precisa de nada. Por quê? Porque ela encontrou Jesus e Jesus é tudo na vida dela. Então, a minha pregação para ela em todo esse tempo foi esse texto de Tiago. Em 2011, eu casei com uma menina, mas hoje eu olho para ela e eu vejo uma mulher experimentada. Eu vejo uma mulher que tem amadurecido dia após dia. Uma mulher que realmente tem crescido e que Jesus tem se tornado suficiente. Eu vejo isso acontecendo na vida dela por meio de todo esse processo. Algumas semanas atrás, eu fui almoçar com um amigo. E nesse almoço, ele fez uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: por que você acha que Deus ainda não te deu um filho? E aí, quando ele me perguntou, eu comecei a responder: Deus é soberano, cara. Existem algumas respostas que nós não teremos aqui. Existem algumas respostas que nós só vamos ter quando a gente estiver com Jesus na glória. Quando a gente estiver face a face com Ele, então nós saberemos por que algumas coisas elas não aconteceram aqui. E aí eu comecei a falar, porque Deus é bom. E no tempo dele as coisas vão acontecer. Sabe, tipo, quando Deus quiser, Ele faz. E a realidade é que tudo isso que eu estava falando são bons argumentos evangélicos. Tudo isso, na verdade, fala de uma religiosidade no meu coração. São boas respostas, talvez para alguém que está conformado com uma situação. Então, aquela pergunta, ela me chacoalhou, cara.
ela mexeu muito comigo. E aí eu saí daquela mesa perturbado. Eu falei, Deus, que pergunta é essa? Aí eu comecei a lembrar de uma experiência que eu tive uma vez voltando de um campo de futebol. Toda segunda-feira a gente tem um futebol aqui da igreja. E sabe, dentro do campo, eu nunca fui aquele cara de ficar discutindo, ficar brigando para saber quem tá ganhando, quem tá perdendo. Eu nunca fui esse cara de bater nos caras e tal, sempre deixei passar. Então eu nunca gostei de discussão, eu nunca gostei de briga dentro do campo. E um dia eu voltando desse futebol, guarda isso no seu coração, meu amigo. Pacificador não é o mesmo que passividade, tá? Ser pacificador não é o mesmo que ser passivo. Então um dia eu voltando do futebol, na minha moto eu tive uma visão. Existe um termo no futebol que quem joga bola aqui vai entender o que eu estou falando. É quando você dá um tapa na bola, você chuta a bola mais adiante e você arranca para pegar a bola. E foi exatamente essa visão que eu tive. Eu me vi dando um tapa na bola e quando eu arranquei para pegar essa bola, no meio do caminho eu fui desacelerando e eu parei literalmente no meio do caminho. Eu não cheguei até o final. Naquele momento, o Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Ele falou, você acha normal essa ausência do desejo de vencer? Você acha normal essa ausência do desejo de vitória? Ele me falou assim, isso não é normal. Isso são marcas que você carrega de um passado de perdas. Você perdeu muitas pessoas que você amava. E isso são marcas que você carrega. Por isso que você não foi até o fim. Por isso que muitas vezes vencer, por isso que muitas vezes a vitória para você, ela não é uma coisa tão importante. E quando eu comecei a ouvir tudo aquilo, eu comecei a pensar nas perdas que eu realmente tive. Até os meus 24 anos, eu morei numa casa dos fundos. E nessa casa morava eu, meu pai, a minha irmã, eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmã. E na casa da frente morava 2 tios que eram como pais para mim e uma avó. Mais ou menos aos 13 anos de idade, o primeiro tio faleceu. E foi um impacto, foi um choque enorme para mim, eu sofri demais. Passou algum tempo, a minha avó faleceu. Depois de alguns anos, a minha mãe, ela faleceu de aneurisma. Nisso, a minha irmã, que tinha 11 anos, foi morar na casa de uma família e a gente ficou praticamente 10 anos distante. Meu pai desenvolveu uma depressão profunda e depois de um ano, ele faleceu de câncer. Depois de alguns anos, o meu último tio, ele acabou falecendo no meu colo. Então, praticamente a minha família toda, ela acabou falecendo, ela acabou morrendo. E tudo isso geraram marcas em mim que eu não conseguia encontrar. Ao longo do caminho, ao longo da caminhada com Jesus, Jesus foi me mostrando algumas coisas que eu carregava. E quando o Espírito Santo perguntou para mim, quanto você deseja esse filho? O quanto você deseja esse milagre? Eu comecei a sondar o meu coração, eu comecei a investigar a minha vida, e eu comecei a encontrar dentro de mim alguns sentimentos até sombrios. Eu comecei a olhar para dentro de mim e eu comecei a pensar, talvez seja melhor eu não ter um filho. Porque se eu tiver um filho, eu sei que a qualquer momento eu posso perder esse filho. Cara, isso era uma realidade no meu coração, porque a morte sempre foi muito presente. Eu tinha perdido as pessoas que eu mais amava. Então ali eu comecei a entender uma coisa, talvez eu não queria tanto assim o meu milagre, eu não queria tanto assim o meu filho, sabe? E aí, naquele momento eu comecei a entender que a minha fé era uma fé, na verdade, uma fé conformada com uma realidade do passado. E talvez por isso, algumas coisas ainda não tinham acontecido na minha vida. E esse foi exatamente o ponto da virada de chave, porque eu já caminho com Jesus tem 14 anos. E hoje chegar aqui e falar assim que eu encontrei dentro do meu coração uma fé conformada, que estava enraizada num passado de perdas. Sabe o que eu entendo com isso? Que a bondade de Deus permanece sobre nós e que a graça de Deus continua transformando a nossa mentalidade, o nosso coração todos os dias. A palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo 2, não se conformem,
Não se conforme com essa realidade atual, não se conforme com essa doença, não se conforme com esse não se conforme com esse silêncio, não se conforme com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse momento eu comecei a entender, eu falei, Deus, o Senhor está querendo mudar algo dentro do meu coração que eu não encontrava, que eu nem sabia. E foi muito maravilhoso isso tudo que eu comecei a encontrar dentro de mim, porque eu falei, Jesus, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado de dentro para fora mais uma vez, Senhor. A minha fala sempre foi essa. Todo mundo que pergunta para nós, porque é assim, né? Toda mesa que a gente está, todo ambiente que a gente chega, sempre o assunto é esse. Vocês estão casados há 14 anos, por que vocês ainda não têm filhos? Por que vocês têm algum problema de saúde? E a realidade é que a gente não tinha ido até o fim. Há um tempo atrás, a gente chegou aí no especialista de reprodução humana e ela falou, por que vocês procuraram a gente tão tarde assim? E era porque a gente não tinha nenhum diagnóstico de problema de saúde. Mas naquele momento ela falou, realmente, as chances de vocês, nesse momento, são mínimas. Vocês já estão com uma idade avançada. E quando ela falava isso para mim, dentro de mim, ficava pensando, para que Deus possa fazer um milagre, e essa é a situação perfeita. Jesus pode fazer exatamente, cara, nesse ambiente e tal. Então, eu ouvi o que ela disse, respeitei o que ela falou, mas dentro do meu coração, eu e a Fabienne ainda continuamos sonhando, porque realmente esse é um ambiente perfeito para que Deus possa fazer um milagre. Mas, quando alguém perguntava para mim, e aí, cara, e o seu filho? A minha resposta sempre foi essa, cara, se Deus der um filho para nós, amém. Mas se ele não der também, amém, tá tudo bem. Então existia um certo comodismo dentro do meu coração, porque lá no íntimo eu sabia que eu poderia correr um risco muito grande se eu tivesse esse filho. Então realmente Deus estava querendo transformar e me chacoalhar por dentro. E mais uma vez eu escutei o Espírito Santo falando para mim, quanto você deseja esse milagre, o quanto você deseja esse filho. Eu estou falando aqui do meu milagre, mas eu sei que você de repente pode ter uma situação completamente diferente da minha, mas que também depende completamente do agir de Deus. Também é um milagre. E essa pergunta eu queria que você fizesse para você mesmo nesse momento. O quanto você deseja o seu milagre? Até onde você está disposto a ir por esse milagre? Existe um texto que está em Lucas, capítulo 18. A Bíblia diz assim, então Jesus colocou aos seus discípulos uma parábola, contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? Sabe, existem algumas pessoas que nós conhecemos e elas dizem assim, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Tá, minha vida, graças a Deus, está tudo em ordem, eu não peço nada, eu só agradeço, aleluia Jesus. Agora, sabe de uma coisa? Imagina se essa viúva, se ela se colocasse nesse lugar, tá tudo bem, eu aceito essa decisão, obrigado Deus. Obrigado porque esse juiz não me ouviu, obrigado porque ele não vai fazer justiça para mim, tá tudo bem Deus, obrigado. Eu acredito que Jesus está querendo nos chacoalhar nessa manhã, meu amigo. Ele está querendo realmente, sabe, falar para a gente que existe um passo que a gente ainda não deu, algo que a gente ainda não fez. Existe uma frase do Leandro Barreto que diz o seguinte, faça tudo como se tudo dependesse de você, mas espere em Deus como se tudo dependesse dele. Então, existe algo que a gente pode fazer que talvez a gente ainda não tenha feito. E realmente,
Deus é soberano, cara. Deus, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Ele é Deus. Agora, será que nós fizemos tudo aquilo que está ao nosso alcance? Será que nós realmente, respondemos a Deus e a gente foi até o fim? Se a sua vida está em ordem, cara, começa a clamar por um milagre na vida de alguém que está ao seu redor. Existe alguém que está clamando, que está desesperado, que está necessitado por um milagre. Se você só agradece a Deus, irmão, começa a clamar e começa a entrar, nesse lugar de interceder e clamar e suplicar pela vida de alguém que está ao seu redor. Tem uma história de um amigo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu conheci um rapaz aqui nessa igreja, e é um cara muito especial. Ele tem uma facilidade incrível de se conectar com as pessoas e de fazer novas amizades. Ele é um cara do relacionamento, assim, é muito incrível. No Fire Refine que estava acontecendo aqui, ele estava na fila de entrada e de repente ele conheceu algumas pessoas de Paranaguá, uns pastores e líderes. E aí, na semana seguinte, ia ter uma reunião de liderança aqui nessa casa, uma 318. Então, esse rapaz, ele convidou esse pessoal, esses líderes e pastores, para se hospedarem na casa dele. Então, um dia ele falou assim: eu vou levar vocês até essa reunião, eu vou servir vocês. E ele trouxe esse casal, ele trouxe esses líderes e esses pastores até aqui. Só que ele não era convidado para essa reunião, porque era uma reunião de líderes e pastores. Então, ele deixou o pessoal aqui. Aí, você acha que ele foi embora? Não foi. Sabe o que ele fez? Ele entrou no banheiro da igreja e ficou lá dentro com o ouvido assim na parede, tentando pegar algumas migalhas que caíam, tentando ouvir o que estava sendo ministrado aqui desse púlpito. E ele lá dentro do banheiro, de repente, um pastor amigo dessa casa, ele entrou no banheiro e quando ele entrou, ele olhou aquele rapaz assim com o ouvido no banheiro e ele falou: o que você está fazendo aí? Ele falou: estou tentando ouvir alguma coisa, pegar algumas migalhas aqui, porque é só líder de pastor que pode entrar, cara. Então, naquele mesmo momento, aquele pastor abraçou esse rapaz e falou assim: você é meu convidado, vamos lá, você vai entrar comigo. Então, ele sentou ali no fundo e ficou quietinho. Até então, a gente não tinha amizade, eu não tinha relacionamento com ele. Mas eu estava caminhando naquele corredor e quando eu vi aquele menino sentado no fundo, naquele mesmo instante, Jesus colocou uma palavra no meu coração. E eu estava com um boné na cabeça, eu gosto bastante de boné. Quando eu cheguei diante daquele amigo, daquele rapaz, eu abaixei diante dele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa, cara. Aquela mesa não era para mulher cananeia, mas ela participou do banquete por causa da sua insistência, da sua fome, do seu desespero, cara. Tirei o boné da minha cabeça, coloquei o boné na cabeça dele, semeei o boné para ele. E a partir daquele dia começou um relacionamento, um discipulado, e que levou muitos anos. A gente começou a colocar esse rapaz dentro da nossa casa, sentava na nossa mesa para tomar café comigo e com a minha esposa. E durante algum tempo a gente começou a cuidar dele. E é um rapaz que deu bastante trabalho. Muitas pessoas perseguiam a gente por isso. Quem é que discipula esse cara? Oh, sou eu. Sério, cara? Tipo assim, ele não estava dando boas respostas, né? Mas esse é o preço do discipulado, amém? Até que você comece a ver Jesus se manifestando por meio da vida de alguém, você vai precisar cobrir ele com graça, com amor, com verdade. E você muitas vezes vai ser perseguido até que Jesus nasça e se manifeste por meio da vida de alguém, amém? Então, por muito tempo a gente cuidou desse rapaz. E eu tive o privilégio e a graça de poder fazer o casamento dele. Hoje ele é um bom marido, é um cara que cuida da sua esposa, é um profissional, é um trabalhador. Mas por que eu estou falando tudo isso? Olha isso, cara. Você acha que, como eu falei aqui, a mesa não era para a mulher cananeia, mas por que ela participou do banquete? Porque ela foi insistente, cara, ela foi além, ela fez tudo aquilo que ela podia fazer, assim como esse rapaz, ele não poderia ter participado dessa reunião, mas porque ele tinha um desespero, e ele tinha uma fome, um desejo de ir além. Cara, ele não apenas participou dessa reunião, como ele criou um relacionamento com a gente, e ele se tornou família com a gente, amém? Existe um outro testemunho também que é muito incrível. Anos atrás, o Leandro morava aqui ainda. A Radassa era pequena. E um dia, a Radassa, ela começou a apresentar umas manchas roxas no corpo. E ninguém sabia o que ela tinha. Ninguém sabia o que eram aquelas manchas.
E de repente um desespero começou a tomar conta, muitas coisas passaram na nossa cabeça, tentando imaginar o que era aquilo. E aí levava em um médico, ninguém sabia o que era, levava no outro, ninguém sabia o que era. De repente o Leandro pega a Radassa no colo, cara, e ele entra no quarto com ela. O Leandro ficou mais de 10 horas dentro do quarto com ela no colo, orando, clamando, adorando, chorando e buscando a Deus, até que Jesus falasse com ele. De repente Jesus fala com ele: Leandro, essa doença não é para a morte, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você me buscaria com a mesma violência? Será que você me buscaria com a mesma intensidade se a sua filha não tivesse doente? Meu Deus, cara. Aquilo marcou a gente profundamente, porque, sabe, Jesus ele diz assim, Mateus 11, versículo 12. O Leandro no quarto com a Radassa, cara, era tipo Jacó lutando com o anjo, irmão. Enquanto você não me abençoar, eu não vou deixar você sair daqui. Tem nexo, tem capacidade um negócio desse, cara, um ser humano lutando com um anjo. Mas eu acredito que é desse tipo de violência, sabe, que a Bíblia está falando. Jesus está falando desde os tempos de João Batista, em Mateus 11, 12. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus, ele é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Nós sabemos que nós entramos nessa nova vida, nós nascemos de novo, é pela fé, é pela graça. Nós sabemos disso. É dom de Deus para que ninguém se glorie, mas para que a gente possa realmente viver a plenitude e tomar posse das promessas que Deus tem, de tudo aquilo que Deus tem liberado para nós. Nós muitas vezes vamos precisar, sabe, assim como Jacó lutou com o anjo, assim como buscou a Jesus com toda a intensidade, toda a violência, nós vamos realmente precisar entrar nesse lugar de ir até o final, e ir além, e fazer tudo aquilo que está no nosso alcance, até que Jesus nos responda. Amém? Então, a gente pode ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando: combati o bom combate. A outra passagem: eu esmurro o meu próprio corpo, para que depois que eu venha pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Jesus, cara, é o guerreiro que venceu, ele venceu na cruz, e ele voltará, e com o sopro da sua boca, ele vai acabar com toda a guerra. Jesus é o guerreiro, cara, que venceu, e ele voltará para reinar e para vencer a batalha, amém? Então, existe uma vitória. Às vezes a gente que é cristão, nós que vivemos aqui, né, como evangélicos, né, como as pessoas nos chamam, às vezes a gente tem meio que uma repulsa dessa palavra vitória, dessa palavra vencer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada de errado nisso, cara. Jesus, ele venceu por nós na cruz do Calvário, e ele vai voltar, e ele vai vencer uma batalha com o sopro da sua boca. Então não tem nada de errado de você muitas vezes falar assim: Jesus, eu quero caminhar, eu quero possuir a vitória que o Senhor tem para mim, eu quero vencer as minhas batalhas, eu quero, Jesus, o meu milagre, e eu vou fazer o que for necessário para que eu possa conquistar aquilo que o Senhor já tem separado para mim. Amém? Então, agora você pode de repente estar pensando e falando assim, né: Tião, mas eu não tenho fé para isso. Como a gente leu aqui na passagem da viúva persistente, fala assim: quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Aí, diante de tudo isso que eu estou falando, você pode estar pensando: mas eu não tenho fé para isso. Será que eu consigo, Tião? Qual é o fundamento da fé? Hebreus 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Só que a fé também ela é um dom. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé também ela é um dom. E a gente pode comprovar isso aí em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Talvez nesse momento você pode estar com a sua fé enfraquecida. Se você
está começando a sua caminhada agora com Cristo e você não sabe o que é a fé. Você, de repente, você fala assim, cara, eu não conheço a palavra de Deus, eu estou começando a minha caminhada agora, eu não tenho fé, mas eu preciso de um milagre, eu preciso, sabe, que Jesus me fale alguma coisa, que Jesus me ouça e me atenda. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 1, versículo 11, anseio em vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, para que sejamos encorajados na fé. Então eu queria orar com você nesse momento. Se você já tem passado por uma prova, tem passado por uma luta já há algum tempo, e de repente a sua fé ela começou a esmorecer, a sua fé ela começou a enfraquecer, e você já não tem tanta força assim, ou se você é essa pessoa que ainda não conhece nada a respeito de Jesus, você está começando agora a sua caminhada, e você deseja receber uma medida de fé, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, eu queria orar com você, feche os seus olhos, ore junto comigo nesse momento. Jesus, eu quero, assim como o apóstolo Paulo disse, Senhor Jesus, nós cremos, Jesus, que os seus dons são para um encorajamento mútuo, Senhor Jesus, é para que nós sejamos encorajados na nossa caminhada. Deus, se existe alguém aqui nessa manhã que não tem, Senhor Jesus, ou acha que não tem nenhuma fé, Jesus, para que ele possa avançar, para que ele possa continuar caminhando, eu oro para que o seu Espírito Santo venha liberando sobre nós uma medida de fé nessa manhã, Senhor Jesus. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha compartilhando dos seus dons nessa manhã, para que sejamos fortalecidos, Senhor Jesus. E aquele que está, Senhor Jesus, desanimado de alguma forma, enfraquecido, porque já tem passado por alguma luta, alguma dificuldade já há muito tempo, e não tem visto, Senhor Jesus, uma resposta, não tem visto realmente um resultado da sua fé, nesse momento, Senhor Jesus, eu oro e eu peço, fortalece, Senhor Jesus, fortalece, reanima, Senhor Jesus, vem com um novo, Senhor Jesus, fôlego, Pai, nessa manhã. Eu oro, Senhor Jesus, e ministro vida nessa manhã sobre a sua igreja, sobre todos nós que estamos aqui. Nós pedimos que a vida que flui do seu trono, a vida que flui do seu Espírito, venha sobre nós nessa manhã, revigora a nossa fé, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos no seu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Existe uma passagem onde os discípulos de Jesus, eles tentam expulsar um demônio de um menino que vivia caindo na água e no fogo. E quando os discípulos eles vão expulsar esse demônio, eles não conseguem. Então, o pai desse menino, ele vai e ele clama a Jesus e ele fala, por favor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele vive caindo no fogo e na água e tal. E ali Jesus ele ordena e ele expulsa o demônio daquele menino. E aí de repente Jesus pega e fala para aqueles discípulos o seguinte, Mateus 17:20, e ele lhes respondeu. Os discípulos perguntaram para ele por que eles não tinham conseguido expulsar. Então Jesus ele diz assim em Mateus 17:20, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui nesse texto, porque quando ele fala, por causa da pequenez da vossa fé, essa fé no original, ela significa apistia. Apistia significa ausência de fé. Aqueles homens, eles não tinham fé. Agora, quando Jesus ele diz assim, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, essa fé que Jesus está falando, no original significa pistes, ou seja, uma fé pequena. E Jesus está dizendo que se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você pode dar uma ordem para esse monte e dizer para ele, saia daqui e vai para lá, e isso será feito. Sabe o que acontece, cara? Às vezes a gente tem uma impressão de que nós não temos fé. Há um tempo atrás a Fabienne foi chamada para ministrar uma mensagem aqui, e aí o tema que foi dado para ela, eu queria que você falasse sobre fé. Aí ela entrou numa crise e falou assim, mas eu acho que eu não tenho fé. Como é que eu vou falar de fé? Eu não tenho fé. Eu acredito, meu amigo, que a fé, ela é o exercício constante que te leva até o seu milagre. Homens, por exemplo, como Abraão, como Moisés, Deus disse para Abraão assim, Abraão, saia da sua tenda,
saia da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não tinha visto a terra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 também, Moisés, quando saiu do Egito, ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Eu acredito que às vezes, muitas crises que nós passamos é porque nós queremos ver o milagre, nós queremos ver a promessa. Só que a Bíblia diz, meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Sabe o que isso significa? Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos por uma convicção e uma certeza que Deus é soberano, que Ele está sobre nós, e que Deus Ele é bom, e que Ele tem o desejo de atender os desejos do coração dos seus filhos. Então é com essa certeza e é com essa garantia que nós caminhamos. Amém? Então o grão de mostarda, na verdade, ele é uma das menores sementes que existe. Mas quando ele cresce, ele se torna uma das maiores árvores que nós podemos ver nos nossos dias. Sabe o que isso significa? A nossa fé, ela precisa ser desenvolvida. Esse milagre que você deseja, o caminho até ele, fala de você colocar a sua fé em prática. Fala de um exercício constante da sua fé, que vai transformando essa fé do tamanho de uma semente de grão de mostarda, e ela vai, sabe de uma coisa? A primeira coisa que você faz com uma semente é você precisa cavar um buraco e enterrar essa semente. Quando você enterra essa semente, ela vai ficar no escuro, ela vai ficar no silêncio, e ela vai precisar esperar um tempo. Que tempo é esse? Eu não sei. Ela vai precisar de luz, ela vai precisar de água. Todo esse processo fala do quê? Fala de uma fé sendo desenvolvida, uma fé sendo amadurecida. Eu queria chamar o louvor aqui para me ajudar. Quando nós oramos e quando nós exercitamos a nossa fé e nós não vemos um resultado, nós temos uma tendência de questionar nossa fé, nós temos uma tendência de falar: Deus, será que realmente eu tenho fé para isso? Eu vi o meu pai falecer de câncer. Meu pai era um cara saudável, era um cara forte, mas eu vi em um ano ele enfraquecendo, ele adoecendo. E eu acompanhei todo esse processo bem de perto, porque era só nós dois. Meu pai foi internado em apenas um mês. Meu pai parecia realmente um doente, fraco, assim, sabe? Muito fraco. E ele acabou falecendo. Mas um tempo atrás, eu estava em casa, e aí um casal de amigos aqui, um casal de líderes dessa casa, eles passaram na nossa casa e disseram o seguinte: Tião, Fabi, nós temos um casal no nosso GC, e a mãe do rapaz, ela está com um câncer, e esse câncer que ela tem é um câncer no pulmão, e está na fase terminal, e ela gostaria muito que fosse alguém da igreja até a casa dela. Vocês não poderiam ir com a gente? E eu falei: claro, com certeza. Então a gente foi até a casa dessa mulher, e quando a gente chegou lá, ela estava sentada bem na entrada assim, com os pés numa bacia com água, e mais ao fundo da casa tinha um rancho, e toda a família dela sentada, irmã, marido, sobrinhos, todo mundo sentado no fundo. E quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei para aquela mulher, a primeira coisa que eu pensei foi no meu pai. Eu falei: Jesus, o que eu vou falar para essa mulher? Eu vi o meu pai falecendo de câncer, eu vi o meu pai não saiu dessa. Como é que eu vou falar com essa mulher agora? Só que eu percebi uma coisa: o meu pai, ele tinha perdido a esperança, ele tinha perdido a expectativa de vida. Então eu coloquei uma cadeira na frente daquela mulher, e eu falei: eu preciso provocar ela a desejar viver. Eu preciso provocar ela, eu preciso fazer com que ela deseje, queira viver. Então eu sentei na frente daquela mulher e comecei a conversar com ela, e comecei a perguntar: por que a senhora deseja viver? A senhora gostaria de viver? Sim, gostaria. Por que a senhora gostaria? Não, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho muitas coisas ainda para fazer.
E eu comecei a falar para aquela mulher: mas por que a senhora está esperando? Começa a fazer agora. E comecei a ministrar vida sobre ela, falando de fé, contando alguns testemunhos de cura e contando coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. Quantos testemunhos maravilhosos nós temos nessa casa. Pastora Érica, há pouco tempo atrás, Jesus trouxe ela novamente para a vida. Graças a Deus por isso. Inúmeros testemunhos de pessoas que não podiam ter filho nesse lugar. Jesus abençoou e trouxe um bebê. Quantas curas, quantos milagres. Sabe? Pessoas sendo libertas no GC. Quantas coisas Jesus tem feito nesse lugar. Então naquele momento que eu estava diante daquela mulher, eu me apeguei a tudo isso e eu comecei a ministrar vida sobre ela. E comecei a falar para ela: a senhora precisa acreditar que existe esperança. Jesus pode curar a senhora e tal. De repente, depois de uma meia hora de conversa, aquela mulher, ela se levantou. E ela começou a caminhar, a fisionomia dela já era um pouco melhor. De repente ela senta próximo da família dela. Aí eu chamo todo mundo. Chamei esse casal de amigos, chamei a Fabi, minha esposa, chamei a família dela toda. E aí a irmã dela trouxe um exame, acho que era uma ressonância. E ela falou assim: olha aqui o exame do tumor, da massa. Quando a gente olhava não dava para ver o pulmão, porque a massa cobria totalmente o pulmão. Aí eu olhei e falei: tudo bem, deixa aqui de lado. Chamei todos eles assim, eu olhei para aquela senhora e falei para ela: a senhora acredita que Jesus pode curar a senhora? Aí ela falou assim: eu acredito. Eu falei: gente, vem aqui, impõe as mãos sobre ela. Todo mundo colocou as mãos sobre ela e nós começamos a clamar vida. Jesus, nós clamamos o seu sangue. Jesus, nós clamamos agora a sua vida sobre ela. Nós repreendemos agora toda a célula cancerígena, toda a ausência de esperança, de expectativa de vida. Jesus, nós oramos agora, Jesus, e nós declaramos sobre ela a cura completa. O seu nome está acima de o seu nome está acima de sobre todo nome, Jesus. O seu nome, Jesus, está acima do câncer, acima de toda doença, de toda esterilidade. O seu nome está acima, Jesus, de tudo aquilo que nós consideramos como impossível. Cura ela agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós terminamos de orar. Aquela mulher levantou e ela começou a sorrir. De repente a família dela começou a servir um café para nós, uma mesa grande. E eu comecei a falar para ela: a senhora tem receio de ir num GC? A senhora tem muito receio de ir à igreja, né? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora não vai até o GC. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Nós trouxemos o GC até a casa da senhora. Isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente um GC. E aí a gente comeu, a gente conversou, a gente deu risada e a gente desfrutou de um momento maravilhoso ali, mesmo diante daquele diagnóstico. Um ambiente de alegria começou a tomar conta de nós naquele momento. Passaram-se umas 2 semanas. De repente esse casal, o Dodô e a Emily, chega correndo e falando para nós: Tião, você não acredita? Falei: o que foi, meus amigos? Olha, o filho da dona Célia chegou lá no GC falando: Jesus curou minha mãe, ela não tem mais câncer. Jesus curou minha mãe, ela não tem mais câncer. Aleluia! Aleluia, Jesus. Seu nome é digno, Senhor Jesus. O Senhor é digno de ser exaltado, de ser glorificado, Jesus. Nós honramos o seu nome nesse lugar. Jesus, nós te adoramos, Jesus. Eu não sei se você está percebendo. Eu tenho um sentimento de que realmente Jesus, ele está desejando liberar sobre nós milagres. Jesus, ele está desejando liberar sobre nós os seus dons para que haja um aperfeiçoamento do corpo. Eu tenho esse sentimento, cara. Jesus, ele está querendo curar, ele está querendo liberar sobre nós tudo isso. O quanto você deseja isso? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava aqui na porta dessa igreja. E estava eu e mais um pastor também, muito amigo. E a nossa crise era o seguinte: por que a gente não vê o mesmo poder da igreja primitiva acontecendo nesses dias? Por que a gente não vê isso acontecendo? E a nossa fala era comum, a gente falava o seguinte: primeiro a gente precisa aprender a viver como uma família. Porque quando a gente aprender a viver como uma família, num só espírito, quando a gente começar a caminhar como uma companhia, sabe o que vai acontecer? Não vai existir fulano ou ciclano dono da glória, mas as pessoas lá de fora, eles vão olhar e eles sabem o que eles vão dizer? Deus está no meio deles, Deus está operando milagres no meio deles. Eu acredito, querido, que existe esse tempo sobre nós,
Pode ver para você ver, cara. A cada dia, cada culto, cada pessoa que sobe nessa plataforma são pessoas às vezes que você não conhece, mas que carregam uma porção incrível, genuína, verdadeira do poder de Deus. Eu acredito que Jesus ele está levantando realmente uma família, uma companhia que não está preocupado com a sua reputação, não está preocupado com o seu nome, mas estão realmente liberando algo genuíno, verdadeiro, que vem, sabe, do Espírito de Deus. Então Deus pode liberar sobre nós milagres, curas, o poder sobre nós, porque não vai ter ninguém que vai ser dono da glória que é só dele. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Jesus tem libertado pessoas no GCs, amém? Jesus tem libertado pessoas. A minha esposa um dia, ela foi liberta num GC de possessões malignas. E Jesus tem feito isso novamente no nosso meio. Nós temos visto pessoas sendo libertas de possessões malignas no GC. Existe um mover de perdão acontecendo no GC. Isso fala de sinais de um verdadeiro avivamento. Perdão, reconciliação, sabe? Pessoas sendo batizadas do Espírito Santo. Pessoas recebendo dons para que as pessoas possam ser servidas por esse dom, aperfeiçoadas, para que elas possam crescer em Cristo. Coloca a mão no seu coração. Jesus, eu quero orar nesse momento, Pai. Eu quero te agradecer por esse ambiente, por a sua presença. Jesus, se existe alguém aqui que ainda não pode ter filho, que ainda, Senhor Jesus, por muitos anos espera por um bebê, nesse momento, Jesus, eu quero orar e quero declarar e profetizar vida sobre esse ventre. Deus, no nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que abre a madre e o Senhor é aquele que fecha, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que traz a sepultura. Deus, se existe alguém aqui precisando de um milagre, Pai, algo impossível que os homens não possam fazer, nós cremos no seu nome e nós queremos agora pedir: libera sobre a sua igreja os seus milagres, libera sobre a sua igreja cura, libertação, libera sobre a sua igreja agora, Senhor Jesus, arrependimento, Pai, perdão, que o seu amor venha sobre nós. Deus, eu oro nesse momento e eu peço que a sua presença venha, Senhor Jesus, enchendo os corações aqui nessa manhã. Se existe alguém aqui que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu oro nesse momento e eu peço que ele seja batizado agora com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Encoraje a sua igreja, Jesus. Fortalece aquele que está fraco na fé. Libera sobre nós uma medida nova de fé nessa manhã. Nos chacoalha de dentro para fora, Jesus. Nós queremos os milagres, nós queremos, Senhor Jesus, avançar, Senhor Jesus, na sua presença. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós oramos nessa manhã, Jesus, e nós entregamos a nossa vida mais uma vez nas suas mãos. Entregamos a sua igreja. E Jesus, que o seu nome seja o centro, que o seu nome seja adorado, que o seu nome seja exaltado, glorificado nesse lugar. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós honramos a sua presença nesse lugar. O Senhor é tudo que nós temos, é o nosso maior tesouro. Não existe prata nem ouro que se compare, Jesus, com o seu valor, com a sua presença, Jesus. Nos purifica, nos santifica, Jesus, nos transforma de dentro para fora, renova a nossa mentalidade, Jesus, renova a nossa vida, não importa o tempo de caminhada, renova, que uma novidade de vida venha sobre nós nessa manhã. É isso que nós pedimos, Jesus, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, em nome do seu Filho Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há
pode levantar suas mãos e cantar em ti. Vamos lá, em ti. Em ti. Cante isso mais forte. Vamos lá, meus amigos. Em ti não há. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temo as ondas da e vitorioso esta batalha. Não temo as ondas. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Levante suas mãos e canta assim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, se eu creio, se eu creio. Deus do sobrenatural, aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. E Deus de milagres, Deus de... Vamos cantar aquele que era e há de vir. Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que é. Com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver.
pode, não duvide. Já vi câncer ser curado, ossos voltando ao lugar. Não duvide, o meu Deus pode. Não duvide, o meu Deus pode. Já vi louco em sangue, morto voltando a viver. Não duvide, o meu Deus pode. Não duvide, o meu Deus pode. Vi famílias reunidas, filhos pródigos voltarem. Não duvide, o meu Deus pode. Não duvide, o meu Deus pode. Vi cativo em liberdade, viciados restaurados. Não duvide, o meu Deus pode. Não duvide, o meu Deus pode. Não duvide, não duvide. Ele pode, 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 ele pode. Ele pode tudo, só Ele. Nós cantamos para um Deus que é poderoso. Há uma unção de cura neste lugar. Jesus quer curar nessa manhã. Você que precisa de uma cura, vem aqui. Cheirabada, não sei o que é. A cura que você precisa, venha. Chorabadara, sheikanaramasu, deanaramashi. Eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela tua unção de cura nessa hora. Opera aquilo que nenhum homem consegue operar, Espírito Santo. Nós confiamos no teu nome, Jesus. Isaías fala que o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós declaramos a cura nessa hora, a restauração nessa hora. Nós amaldiçoamos toda e qualquer enfermidade. Nós amaldiçoamos toda e qualquer enfermidade. Nós te repreendemos, câncer, saia nessa hora. Seja morto nessa hora, câncer. Nós repreendemos paralisia. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor, nós repreendemos nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bata em retirada nessa hora. Bata em retirada nessa hora. Em nome de Jesus. 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 Ao nome de Jesus, toda enfermidade se curva. Ao nome de Jesus, toda enfermidade é repreendida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Cura nessa hora. Cura nessa hora. Cura nessa hora.
Eu quero que você comece a procurar a dor nessa hora. Eu quero que você comece a procurar aquilo que você estava sentindo incomodado nessa hora. Se você não conseguia mexer a perna, tenta mexer nessa hora. Se você não conseguia mexer a mão, tenta nessa hora. Se você estava com uma dor, procura essa dor nessa hora. Levante a sua mão se a dor não sumiu. Levante a sua mão se você consegue fazer alguma coisa que você não conseguia. O Espírito Santo está curando nessa hora. Ramanarashere anarabadarasho. Rebadarashe anaramas. Robadarashe anaramas. Começa a procurar nessa hora. She anarabadarasho anaraba. Espírito Santo de Deus. Receba a cura nessa hora. Ele é poderoso. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Você pode cantar isso, vamos lá. Nada é impossível para mim. Tens meu mundo. Vamos cantar. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Você pode levantar suas mãos e cantar. Nada. Meus amigos, enquanto cantamos, cante com fé. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Ele. Tens Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nada é impossível para o Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é real neste lugar. O Senhor curou, o Senhor transformou e continuará transformando, nos transformando nessa semana. Em nome de Jesus, eu oro pelas causas impossíveis aqui nessa manhã. Nós sabemos que o Senhor é aquele que resolve causas impossíveis, porque não existe nada impossível para o Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo, nós entregamos tudo, nós declaramos cura, nós declaramos alívio, nós declaramos transformação. Nada é impossível para o Senhor. E tens o meu mundo. Vamos cantar.
Canta mais uma vez, nada e nada é nada é impossível. Nada é impossível para. E tens o meu mundo em tuas mãos, nada. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Guardem isso no seu coração. Não existe nada impossível para o Senhor. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Declare as bênçãos do Senhor na vida dela. Deus abençoe. Nada. Tem coração queimando aí, cheio de fé para receber o milagre de Deus durante essa semana e até mesmo aqui na live. Gente, olha que poderoso. A Roseni disse que estava 3 dias com uma dor absurda na cabeça e ela foi curada. Glória a Deus. Se você não pode estar aqui no chat com a gente, também recebeu uma cura aí na sua casa, entra em contato com esse número aí que está fixado e conte o seu milagre para nós. Se você não faz parte de um GC, quer receber uma oração na sua casa, também entre em contato com esse número que está aí para você fazer parte de um GC e também receber uma oração. Vocês vão receber cura, vocês vão receber transformação, que vocês sejam cheios de fé durante essa semana para receber mais de Deus, que o seu coração, que a sua fé não esmureça para receber mais de Jesus. Não se esqueça, temos a sessão ainda das 5 e a sessão das 7h30, que também vai ter live. Sejam abençoados, um beijo, até mais.